Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Hoje eu vou ler um texto que eu gosto muito, de um livro da Bíblia que eu gosto demais, que é Apocalipse. Eu vou ler Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Então, João era o único dos 12 discípulos vivo, mas foi enviado preso para a ilha de Patmos. Todos os outros tinham sido martirizados, mortos, mas João não. Como não conseguiram matar João, levaram João preso para essa ilha. E lá ele teve uma das mais lindas revelações da parte de Jesus. E o Senhor começou a falar com ele, e quando João se volta para ver quem falava, ele não vê Cristo, ele vê os candeeiros, ele viu as igrejas, ele viu a plenitude da igreja aqui na terra. Só depois ele vê no meio dos candeeiros, né, das luzes, das 7 luzes, dos 7 candeeiros, ele vê Jesus, o Filho do Homem, ali no meio. O Filho do Homem era uma designação dada a Jesus. Então Jesus manda que ele escrevesse cartas às 7 igrejas que se encontravam na Ásia, mais precisamente na Turquia. A primeira carta foi dirigida à igreja de Éfeso. Nesta primeira carta, ele se apresenta como aquele que tem na mão direita as 7 igrejas e que anda no meio delas. Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso e diz para nós que hoje somos a igreja de Cristo, que a liderança dela estava em suas poderosas e amorosas mãos. Ele diz que sabe o que está acontecendo, mostrando toda a sua onisciência e onipresença, atributos que somente Deus tem. O Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus está dizendo a esta igreja que ele é o seu supremo pastor, porque todos os pastores estão em suas mãos. Os cristãos dessa igreja eram fiéis, perseverantes e trabalhavam até a exaustão
Era uma igreja ativista. E era uma igreja que odiava as obras dos nicolaítas, assim como Jesus também odiava. O nicolaísmo era uma seita que aprovava a carnalidade entre seus membros. Mas Jesus condena a vida dos crentes por terem abandonado o primeiro amor. Trabalhavam, mas não tinham mais ardor. O amor por Jesus já não mais queimava os corações dos efésios, não mais queimava o coração daquela igreja. Os corações desses crentes, desses cristãos, já não queimavam de amor como no princípio. O serviço da igreja era quantitativo e não qualitativo. Mas quando as nossas obras estão alicerçadas no amor, elas são profundas. A igreja trabalhava muito, mas qual era a sua verdadeira motivação? O amor ao Senhor, que era a principal motivação, foi deixado em segundo plano. O primeiro plano eram as atividades, os congressos, os chás, os almoços, nada contra os congressos e as diversas atividades de uma igreja. Ao contrário, é muito bom que toda igreja tenha essas coisas. Mas Jesus sempre tem que vir em primeiro lugar. Jesus tem que ser o centro dos congressos, das atividades, dos lanches, dos almoços. E Jesus repreende essa igreja dizendo: tenho contra ti. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Jesus pede que essa igreja repense para ver de onde ela tinha caído. Pediu que ela repensasse suas práticas e se arrependesse e retornasse ao primeiro amor. E quando Jesus fala a essa igreja, está falando comigo, está falando com você, que somos a igreja de Cristo. Tente lembrar da época em que você se converteu ao Senhor Jesus e de quando você o aceitou como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Como você orava? Como você se interessava em conhecer a Bíblia? Como você falava de Jesus? Mesmo sem muita sabedoria, você falava de Jesus a todos os que o rodeavam. E sua expectativa de chegar o dia de ir ao culto para adorar ao Senhor? Ah, como foi bom esse tempo! Mas com o passar do tempo, nos tornamos religiosos, esquecendo o ardor do coração. Será que só temos o título evangélicos, cristãos, mas esquecemos de que Jesus nos ensinou sobre o amor, sobre sua paz, sobre sua bondade e misericórdia? Será que o ardor do coração, será que o amor pelo próximo já não queima mais em nós? Nunca podemos esquecer que nosso Senhor morreu por nós. Mas ele não morreu por nós que estamos na igreja, ele morreu por toda a humanidade. Então, nosso amor por Jesus tem que crescer a cada dia. E nós temos que amar a todos. Jesus está nos dizendo hoje para lembrarmos de onde caímos, porque quando havia ardor em nossos corações, vivíamos em seus braços eternos. E quando estamos nos braços eternos de Jesus, estamos aprendendo com Ele, estamos bebendo do seu amor e de sua compaixão. Queremos ser como Ele, nos tornando mais e mais a sua imagem e semelhança. Quando estamos aos pés de Jesus, estamos querendo agradá-lo, porque quando se ama, temos o desejo de agradar a pessoa a quem a gente ama. Sentimos alegria ao fazermos sua vontade.
E isso, por mais difícil que possa ser, não se torna um peso. Porque quando está pesado demais, entregamos a Jesus esse peso. Porque o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. E ele nos ensina essa verdade em Mateus 11, versículo 30. A igreja de Jesus tem que se arrepender e retornar ao caminho do amor. Amor por Deus em primeiro lugar e amor ao nosso próximo, seja ele quem for. Lembra de onde você caiu e o que te fez se afastar do seu primeiro amor, do que te fez perder o ardor por Jesus e por seus ensinamentos. E volte o seu olhar para ele. A igreja de Jesus tem que fazer o caminho contrário, andando na contramão do mundo. No mundo há ódio, violência, promiscuidade e toda sorte de maldades. No mundo há indiferença a quem sofre e tem necessidades especiais. No mundo não há empatia pelos que estão enlutados e em dor e em sofrimento. No mundo só há alegrias passageiras, mas não há plenitude de alegria e contentamento que só Jesus tem para dar. No mundo, até há pessoas que se preocupam em fazer o bem ao próximo com ações sociais, com ativismos sociais. Mas quando são feitas sem Jesus, essas práticas se tornam vazias, passageiras e com motivações equivocadas e sem ter o principal componente e a principal motivação: Jesus. Porque é Ele quem nos conduz ao amor ao próximo e o desejo de sermos generosos, porque queremos ser como Ele é. No mundo há uma busca incessante e intensa pelo poder político, social e econômico. Mas a busca da igreja tem que ser pelo poder do Espírito Santo. O mundo propaga e incentiva ter armas que trazem morte. Mas a igreja tem que buscar e usar a arma que dá vida, que é a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito Santo? É a palavra de Deus. A espada do Espírito Santo tem que estar em nossos lábios. Ou seja, a palavra de Deus tem que estar em nossos lábios. Mas nós, igrejas, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, porque temos que ter princípios e valores contrários aos princípios e valores que há nesse mundo. Temos que ter valores e princípios do reino de Deus. Se arrepender não é ficar culpado ou chorar e se lamentar. Se arrepender é tomar posição de não repetir as mesmas ações. É uma decisão e uma escolha. Se a igreja não se arrepender e não voltar ao primeiro amor, Jesus vai remover o candeeiro do lugar, ou seja, a luz do lugar. E movendo o candeeiro fica tudo escuro e a igreja é a luz do mundo. A igreja tem que iluminar o mundo e jamais ficar na escuridão. Onde estava o amor que queimava? Onde estava o relacionamento profundo com o Senhor? Sem amor não há luz, fica tudo escuro e o candeeiro é retirado. Hoje, a cidade de Éfeso está em ruínas e não há nenhuma igreja cristã. Só há mesquitas do islamismo. A cidade ficou na escuridão, porque onde não há igreja de Jesus, ou seja, onde não há Jesus, há trevas. A igreja de Jesus tem que se arrepender e voltar ao primeiro amor. Nós, como igreja, temos que voltar aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios,
capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Os fariseus, na época de Jesus, sabiam as escrituras de cor, de trás para frente, mas não tinham o espírito do amor, não tinham o Espírito Santo para vivificar as escrituras e por isso foram duramente repreendidos por Jesus. Voltar ao primeiro amor é ter a certeza de que Ele nos amou primeiro, a ponto de dar sua vida por nós. E esse entendimento gera gratidão em nossos corações. E essa gratidão e esse amor por Ele é que faz nossos corações arderem por Ele e a estar no centro da sua perfeita vontade. O primeiro amor é aquele que não nos deixa mornidão ou frieza, mas ao contrário, nos deixa exultantes de alegria e contentamento. Minha oração por mim e por você é que possamos nos arrepender como igreja e voltar às práticas da nossa fé, buscando o derramar do Espírito Santo sobre nós. Minha oração por mim e por você é que não sejamos hipócritas, nem mornos, nem frios com aquele que nos amou com um amor que excede todo entendimento. A minha oração por mim e por você é que possamos voltar ao primeiro amor e assim brilhar a luz de Jesus nesse mundo tenebroso, nesse mundo de guerra, nesse mundo de atrocidades. Que nós possamos sempre ser a expressão do amor de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.